Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô no corre-corre aqui, porque claro, deu às 19h30, a hora que eu fui usar o iPhone, deu algum problema e eu não consegui conectar com o iPhone. Aí corre pegar outro celular pra gente poder entrar. Mas estamos aqui. Muito bem, a live de hoje vai ser sobre um assunto de família, conflitos, felicidade e equilíbrio interno. Como isso tudo se mistura, como isso tudo impacta na vida da gente. Seja muito bem-vinda, Mar, Benedito, seja muito bem-vindo. Vamos entrando que a gente vai falar bastante sobre constelação sistêmica, vamos falar sobre feridas emocionais, vamos falar sobre os passos que podem ser dados aí na resolução dessas questões, tá bom? Então vamos lá, a qualquer momento perguntas são bem-vindas, mas vamos direto ao ponto. Então o nome da live de hoje, conflitos familiares, como é que elas impactam na nossa felicidade e no nosso equilíbrio interno. Vamos começar entendendo que a gente precisa expandir um pouquinho a nossa mente para uma visão sistêmica e para uma visão de espiritualidade, que a gente nasceu na família certa pra gente. Eu vivo batendo martelo nessa mesma tecla. Ai, mas Adriana, minha família tem tantos problemas, Adriana, minha família é disfuncional. Ai, Adriana, eu ouço muito hoje em dia, que agora tá na moda, minha mãe é narcisista, né? Eu tenho uma série de restrições sobre esse tipo de fala, mas isso fica para outra live, né? WTech Soluções, Vander, é você? Olha só, meu amigo do BNI. Fábia Abrantes, seja bem-vinda. Gente, sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá. Então, o primeiro entendimento que eu preciso expandir na minha mente eu não caí, né? A minha alma não chegou nessa família à toa. A minha alma veio dentro dessa família para que eu aprendesse e desenvolvesse coisas que são importantes para esta alma. E aí vai cair numa série de crenças pessoais, do que vocês acreditam, do que vocês não acreditam. Eu vou compartilhar um pouquinho do que eu acredito. Eu acredito que a gente escolhe esses tipos de experiência. A gente escolhe, né, antes lá, tipo de um acordo concepção, de que a gente vai cair naquela família, que a gente tem, às vezes, resgates para serem feitos, mas isso entra um monte de crenças, né? Crenças das quais eu me simpatizo, mas não necessariamente você precisa seguir essas mesmas crenças. Mas eu preciso entender que, se acreditando nisto ou não, eu caí nessa família, eu nasci nessa família. E essa família pode ser uma família estruturada, funcional, mas pode ser uma família totalmente disfuncional, desestruturada. Pode ser uma família onde os pais biológicos me deram por adoção porque não tinham condições de me criar. Posso ter nascido numa família onde eu sofri abusos de agressão, abusos sexuais. Pode ser uma família que eu tenho muitos desafios com os meus irmãos. Mas pode ser que eu tenha nascido numa família amorosa, acolhedora, que também tem os seus problemas. Todas as famílias têm. Então, vamos limpar essa imagem de que a gente vive e deveria viver numa família de comercial de margarina. Isso só funciona nos 30 segundos de comercial da TV, tá? Na vida real é outros 500. A vida real é aquilo, o que tem para hoje. O que tem para hoje é essa família que eu nasci. O que tem para hoje são esses aprendizados para minha vida. O que tem para hoje sou eu fazer a minha parte para que eu também minimize aspectos ali que ficam borbulhando de conflitos dentro dessa família, tá bom? Então, esse é uma primeira introdução que eu gostaria de fazer. E eu gostaria que vocês, conforme tiverem dúvidas também, ou tiverem insights, ou quiserem fazer suas perguntas, façam, tragam essas dúvidas, essas perguntas, eu
eu leio e respondo aqui, tá bom? Vamos falar, eu falei sobre a família e o equilíbrio interno. Eu menciono muito essa questão do equilíbrio interno, né? E às vezes algumas pessoas podem ter a sensação de que quando eu falo de equilíbrio interno, a gente deve viver uma vida completamente em posição de meditação, uma vida completamente equilibrada, uma vida sem altos e baixos. E aí eu digo para você, se você estiver vivendo uma vida assim, você já morreu e não sabe, porque a vida é como um eletrocardiograma, ela tem altos e baixos, ela tem momentos bons, momentos ruins, ela tem momentos que você vai enjoy, né? Vai se divertir naquele dia, e ela tem aqueles dias que você vai falar socorro, por que esse dia não acaba? Porque aconteceu tudo errado, né? Mas quando eu falo de equilíbrio interno, o que eu preciso entender? Que muitas pessoas às vezes me procuram. Desculpa, gente, eu tô com uma tosse, tô meio fanha, eu vou ver até se essa live, não sei quanto tempo eu vou conseguir fazer a live, vai depender da minha voz, que eu tô vendo que ela tá começando a falhar, tá? Então, quando eu falo de equilíbrio interno, eu tenho que entender que eu, vivendo essa vida, eu vou ter, me deparar com essas situações. E o que muda quando eu falo de equilíbrio interno? O que muda é eu entender como fazer a gestão interna minha. E o que me tira do sério? O que tira vocês do sério? Escreve aqui pra mim. Escreve aí. O que faz você perder o eixo? O que faz você sair de um momento de equilíbrio? Vou dar um exemplo, né? Filhos doentes, brigas com família, brigas com pessoas queridas, um chefe extremamente, vamos usar o termo agressivo, né? Tóxico. O termo hoje, muitas pessoas usam o termo tóxico. Então, o que é que tira você do sério? O que é que tira você do eixo, né? A semana passada eu tava meio fora do eixo. A minha cachorrinha, que é minha bebezinha de 14 anos, ela ficou muito ruim de a ponto de quase ser internada. Eu posso dizer que eu tava na minha melhor semana de equilíbrio? Não. Eu não tava nos meus melhores dias de equilíbrio interno. Mas como eu tenho recursos, eu consigo voltar para um padrão funcional, né? Para um padrão, de novo, que me leva para o meu eixo. Então, toda vez que eu tô perdendo esse eixo, eu olho para mim e entendo que, poxa, por exemplo, para mim vai ser muito difícil lidar com a partida dela. Mas o que me engatilha aí? Nossa, engatilha uma série de perdas que eu já tive, né? Então, eu já perdi bebê, eu já perdi uma cachorrinha, 2 cachorrinhas atropeladas, né? Uma fui eu mesmo que atropelei. O que mais? Perdi meu pai, né? Então, quando eu me deparo com a possibilidade de perder de novo, isso me engatilha em algo interno meu. E que para mim é muito difícil lidar, né? Agora, eu vou passar as 24 horas do dia, 7 dias da semana desequilibrada, totalmente fora do eixo? Não. Então aí eu tenho formas de ir me reequilibrando. Como é que eu busco isso? Eu paro. Primeiro, é claro que eu me permito sentir. É claro que se eu sentir tristeza, eu me permito chorar. Mas eu não me permito ficar muito tempo nisso, porque eu tenho um desgaste desnecessário. Então, quais são os mecanismos que me colocam de novo no eixo? Eu fazer uma meditação. Eu tenho feito umas meditações para os chakras que eu tô adorando, né? Fazer meditação é uma coisa. Ir para o meu pilates, ir para academia, tudo isso, né? Me colocar em movimento, apesar de estar fora do eixo, me colocar em movimento. Então, o que eu preciso que vocês entendam
As situações acontecem na vida que a gente sai desse ponto de equilíbrio, mas eu tenho mais gestão quando eu volto. Agora, por que eu tô falando isso dentro do tema de família, de conflitos familiares? Por quê? Porque a família, a base da vida da gente é a família, né? É ali o nosso primeiro núcleo, é o nosso primeiro núcleo de amor, é o nosso primeiro núcleo de desafios, é o nosso primeiro núcleo que vai gerar feridas, né? De abandono, injustiça, rejeição, né? Mas também vai gerar uma série de outras experiências pra gente. E quando a gente não tem este apoio, né? Quando eu não tenho uma fluência, quando as minhas relações familiares estão com muitos conflitos, eu saio do eixo. Por isso que a gente tem que olhar o quanto essas famílias, né? A nossa família nos ajuda a nos manter no eixo, equilibrada, ou ela nos ajuda a frequentemente sair do nosso ponto de equilíbrio. Tá, Adriana, eu tenho diversos desafios. Eu até teve um comentário num post meu essa semana, foi bem interessante. Eu não lembro o título do post, eu não lembro, mas a pessoa colocou assim: eu tenho amigos que simplesmente, acho que era um post ligado a conflitos entre irmãos. E simplesmente os irmãos decidiram que não vão mais conviver, que não vão mais falar, né? E aí eu disse, sim, essa é uma escolha. Agora, a questão tá resolvida? Não, a questão não tá resolvida. A questão não foi olhada, a questão não foi trabalhada. Mas quando a gente fala de uma relação, a gente tá falando de duas partes, pelo menos, né? É eu e o outro que estamos em conflitos. Adianta só eu querer? Não, não adianta só eu querer resolver. Mas eu digo para vocês que uma mudança de postura da gente muda muita coisa no nosso próprio sistema familiar. Então, muitas pessoas chegam para mim com questões, por exemplo, eu tive nesse último workshop um rapaz que foi constelar relacionamento. E quando terminou a constelação, ele falou assim: eu cheguei aqui porque eu queria que aparecesse que ela era a culpada. E eu acabei percebendo em mim o que é que eu estou projetando dentro deste relacionamento. O que é que eu não estou como é que eu não estou me posicionando dentro deste relacionamento? E aí estava gerando conflitos a ponto de uma separação. Agora, como é que ficam as pessoas no momento de conflito, de separação? Tem equilíbrio? Não. Então, essas pessoas precisam buscar a forma de se reequilibrar, tá? Agora, é só o exercício de buscar essa forma ou eu posso ter ações específicas que vão fazer com que as minhas relações melhorem? Tem uma série de ações que eu posso fazer que fazem com que as minhas relações melhorem. Dia 30 de janeiro, segunda-feira que vem, segunda-feira que vem não, nem sei, segunda-feira que vem, eu vou fazer uma aula no Zoom, um workshop bem vivencial, falando sobre comunicação com amorosidade, com comunicação eficaz e amorosa para resolução de conflitos familiares. É um workshop online gratuito. Para você se inscrever, manda um WhatsApp para mim ou manda, porque é só você clicar aqui no meu perfil, você vai encontrar meu WhatsApp, ou você manda um DM para mim que eu te mando o link de inscrição. Precisa se inscrever para essa aula do Zoom. Então, hoje nessa live eu não vou passar os conteúdos de como eu ter uma conversa, né? Mas eu quero trazer para vocês à tona que tem coisas ali por trás daquela relação que são responsabilidade minha, que eu preciso olhar para mim, tá? Muito bem, então vamos lá. Que mais que eu preciso quando eu falo de conflitos e entender
o que eu preciso entender? Eu preciso entender quais são os gatilhos que são acionados, né, em mim. Então, quando eu brigo com o meu irmão, em que é que ele tá desafiando em mim que eu tenho dificuldade de lidar, né? Então, quando eu tenho um conflito com alguém, esta outra pessoa aciona gatilhos em mim de aspectos que eu não sei lidar muito bem. Então, quando a gente fala que a gente nasce na família certa, né? Esses irmãos que a gente tem conflito, eles são nossos professores, assim como nós somos deles. Então eu preciso entender que tem aspectos em mim que eu preciso olhar, porque se eu fico só falando que o outro é o culpado, que o outro não colabora, que o outro faz tudo errado, eu não vou sair do lugar, tá? Então eu preciso entender esses gatilhos. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente tem alguém que a gente tem uma relação tóxica, mas que eu só tive um encontro e não vou ver mais, né? Ou que eu posso efetivamente não quero mais ter sua amizade, ok. Mas como é que a gente faz isso? Quais as consequências da gente fazer isso com os familiares, com irmãos, com pais, com mães, né? Eu tô resolvendo a situação? E aí eu vou expandir um pouquinho isso, e um pensamento muito meu dentro das minhas crenças, e não quero colocar minhas crenças para ninguém. Se eu vim com dificuldade com alguém aqui para resolver essa dificuldade, se eu não resolvo nessa vida, gente, eu vou passar mais uma vida com problema com aquela pessoa, né? Mas foi só um parênteses aqui que eu abri, tá bom? Muito bem. Então eu posso agir proativamente. Então muitas vezes eu falo assim, eu ouço as pessoas falarem assim, mas minha mãe é muito difícil, né? Como é que eu posso olhar para minha mãe de forma diferente? Os trabalhos sistêmicos, eles nos ajudam a olhar que o amor está ali presente. Ele às vezes não é expresso da forma como a gente gostaria que fosse expresso, ou como a gente tem a ilusão que ele deveria ser expresso. Mas ele tá ali, né? Então, dentro da constelação, isso fica muito nítido. A constelação, ela faz um trabalho de reconexão do amor. Então, quando eu busco uma constelação para me reconectar, por exemplo, com a mãe, eu também estou cuidando da minha felicidade, eu também estou cuidando do meu equilíbrio interno. Por quê? Porque sistemicamente, quando eu rompo esse elo que vem, que a gente recebe dos pais, dos avós, dos bisavós, quando a gente rompe esse elo, né, dizendo eu não quero mais, eu tô rompendo um fluxo de amor que passa por mim e que vem através de todos os meus antepassados. E o que acontece comigo? Acontece normalmente que eu tenho um vazio, que eu não tenho força para ir para a vida. É como se algo faltasse, é como se eu tivesse um buraco interno. Então, quando eu falo da gente cuidar dos nossos conflitos familiares e cuidado, eles têm a ver com a nossa relação de se sentir bem conosco mesmos, de nos sentir conectados com a nossa essência e conectados com nossa ancestralidade. Quando a gente se conecta com a nossa essência, quando a gente se conecta com a nossa ancestralidade, a gente ganha força nesse processo, tá? Muito bem, o que mais que eu queria falar para vocês? Nós somos seres sociais, né? Então, quando eu tô falando de viver relações abusivas, conflituosas, é claro que isso é complicado. Então, se eu tenho um casamento com agressividade, muitas vezes, quando eu olho para as minhas dificuldades, esse casamento perde o sentido de continuar. Então, esses conflitos, eles vêm para um aprendizado e para que eu não repita esse ciclo novamente, tá? E aí eu me resolvo comigo mesmo e saio deste relacionamento abusivo, tá bom? Então, quando a gente fala do quanto esses conflitos familiares impactam na gente, quanto eles precisam ser cuidados, eu tô falando da nossa saúde mental
emocional. Esses dias eu recebi uma pessoa que vive uma relação extremamente codependente, né? E a hora que a gente olha para essa pessoa, ela tá completamente desconectada dela mesma, né? E aí quando ela fala eu tenho dificuldades com o meu filho, ou eu tenho dificuldades com o meu marido, eu não tenho ação sobre o filho e o marido, mas eu tenho ação sobre como ela se fortalece para lidar com essas situações que são difíceis para ela. Então, esses conflitos, as pessoas às vezes olham os conflitos e falam que, nossa, é a pior coisa do mundo. Não, conflito, ele é algo que vai chamar a sua atenção para que você resolva o que precisa ser resolvido. E esse resolvo que precisa ser resolvido, muitas vezes parte do meu entendimento, do meu desenvolvimento de auto-amor, no meu desenvolvimento de autoconfiança, para que eu siga a minha vida de uma forma diferente, tá? Muito bem, aí eu queria falar um pouquinho de felicidade, né? Então, se felicidade é algo que vem internamente, a felicidade é algo que a gente tem internamente, então a felicidade é algo que eu posso escolher ter na minha vida todos os dias. Então, como é que eu acordo pensando nas relações de conflito que eu tenho dentro da minha casa? Eu acordo pensando, meu Deus, vai ser mais um dia pesado, socorro. Eu escolho o que é que eu vou fazer hoje para que a minha relação com meu filho, ou o que eu vou fazer hoje para que a minha relação com a minha filha, com meu esposo, com meu marido, com a minha esposa, seja melhor hoje. O que é que eu vou fazer, né, para contribuir para que essa relação fique melhor. Então, quando eu falo de felicidade e de felicidade ser uma escolha, eu preciso entender que eu escolho cuidar mais de mim, cuidar da minha autoconfiança, entender por que eu estou vivendo aquela situação. Eu fiz uma constelação recentemente, acho que foi em dezembro, e a pessoa falou assim, ela vivia um relacionamento onde a pessoa bebia, tudo, e ela falou assim, a gente briga muito, sabe, Adriana? Todo dia tem briga, e eu preciso entender o porquê que eu me meti nesse tipo de relação. E lá dentro da constelação apareceu, né? Eu ainda não falei com ela, preciso ver como é que ela tá. Então, essa dificuldade ou esse problema, ele pode ser um catalisador de mudança, desde que eu escolha o caminho da felicidade. Desde que eu escolha o caminho de viver uma vida mais plena, mais feliz. E eu posso fazer essas escolhas diariamente. Mas, mais uma vez eu tô falando, as relações envolvem pelo menos duas pessoas. E se as duas pessoas não tiverem comprometidas com essa mudança, você pode fazer a sua parte até um determinado limite. E o outro tem a parte dele, dentro da possibilidade e da maturidade que essa outra pessoa tem, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. Por quanto tempo? E aí, eu queria falar para vocês que eu recebo muitas pessoas com mágoas que duram décadas, sabe? Outro dia eu atendi uma pessoa, um senhor, ele devia de ter na faixa de uns 60 e poucos anos, 66, ele devia ter uns quase 70 anos. E eu fui fazer um trabalho com ele e eu falei, e aí, qual que é a situação, né? Ele tinha um problema físico de dor nas costas. E eu fui trabalhar com ele uma técnica chamada Matrix Reimprinting. E durante a técnica, ele me trouxe, ele falou assim, nossa, me veio a memória de uma facada, né? Uma punhalada que eu recebi nas costas da minha família. Olha onde estava a dor nas costas dele. Então, ele tinha uma mágoa com a família de décadas, eu não sei se eram, acho que 2 ou 3 décadas atrás, acho que umas 3 décadas atrás, que a família não aceitou a esposa dele, falou mal da esposa dele,
E aquilo ele sentiu como se fosse uma punhalada nas costas dele. Esse homem vive afastado da família todas essas décadas. E aonde é que isso se manifesta na vida dele? Então, ali comigo, estava se manifestando através da dor nas costas, uma dor nas costas que não passava, né? E quando a gente começou a fazer o trabalho, ele viu nitidamente. E aí, quando ele viu, eu falei assim, e aí, você quer dar continuidade? Ele falou, não, agora eu já sei qual é o caminho. Muito bem. Aí eu pego e falo assim, agora eu já sei o que é o caminho, essa é uma atitude que agora ele precisa levar esse entendimento que foi trazido dentro do processo terapêutico para a vida dele. Então, se ele quer resolver aquela situação, ele precisa ter, às vezes, que lidar com essa sensação de injustiça que ele sente por décadas. Às vezes ele tem que abaixar a guarda e se mostrar aberto para conversar com essa família, né? Então tem várias nuances que ele precisa trabalhar nele e dar esses passos para que isso se restabeleça. Porque o que acontece se isso não for feito? Isso continua se manifestando nele através de décadas. E já estava no limite da dor física, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, por quanto tempo eu vou remoer algo, né? As feridas que eu tenho de rejeição, abandono, injustiça, eu consegui trabalhar em mim? Essas feridas foram geradas através das minhas vivências dentro da minha família? Como é que eu lido com a minha mãe que diz que por ela teria me abortado? Como é que eu lido com a situação de ter sido dado em adoção? Como é que eu lido com um pai extremamente agressivo? Como é que eu lido? Você lida olhando para estas feridas. Quando você olhar para essas feridas com um olhar adulto, com o apoio de alguém, porque eu sei que não é fácil fazer esse mergulho, quando você olhar para essas feridas com esse olhar adulto e verificar que aquilo aconteceu, que você aprendeu e que você se transformou a partir daquilo e que a partir daquele momento, com esse novo significado, você pode fazer escolhas diferentes. Então, isso está completamente conectado, né? A família, a felicidade, o equilíbrio interno, os conflitos familiares, com essa essência que eu preciso buscar aí. Gente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. A minha voz realmente eu tô no limite de estar forçando a minha voz aqui. Minha voz não tá muito boa. Se vocês assistirem essa live depois, façam o seguinte, tem dúvidas, tem perguntas, colocam aí nos comentários, tá bom? Assiste a live desde o começo para você entender, mas eu queria deixar um recado final, né? As conexões dentro da família, por mais difíceis que elas sejam, o amor está presente. E por que eu digo isso de carteirinha? Porque eu trabalho com constelação sistêmica. Fica tudo muito claro quando aparece dentro das constelações sistêmicas. O porquê que as pessoas agem daquela forma, com que é que elas estão conectadas, por que elas não estão presentes com amorosidade para os filhos, mas estão completamente conectadas com alguma dinâmica da história da vida dela, tá bom? Então, tem como eu trabalhar isso, tem como eu me resolver com essas situações e tem como eu dar passos de cura junto à minha família, tá bom? Pessoal, é isso. Um beijo, foi uma live não tão longa, mas foi uma live com bastante profundidade para que vocês reflitam de como vocês estão cuidando desse ambiente que a gente tem que preservar, que é o ambiente familiar na medida do possível, ou em casos de relacionamentos afetivos, se aquilo não dá mais,
até para preservar a saúde mental sua, dos filhos, eu me fortalecer para tomar decisões diferentes. Olhar para o conflito como uma possibilidade de crescimento, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo enorme. Tchau, gente!